O Corinthians vence um jogo com muita chance e também muita chance perdida. É isso que a gente vai debater aqui neste pós-jogo. Hoje é a segunda rodada do Campeonato Paulista, num domingo, às 6h30 da tarde, contra o Velho Clube. E o que você espera do Corinthians é o quê? Uma goleada, né? Não foi bem assim hoje. Apesar do Corinthians ter criado muita chance, ter perdido muita chance, não vou ser desonesto também, era pro Corinthians ter feito uns 5, 6, 7 gols se a tomada de decisão não fosse, na maioria das vezes, errada. Logo na escalação, o Ramon, ele optou por não ser totalmente o time reserva de novo. Ele foi e colocou um time mais mesclado, mais para titular do que para reserva. O Corinthians entrou hoje em campo com Donelli no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, Kaká e André Ramalho na zaga, Rian e Ranieri fazendo uma dupla de volância, mais pra frente Carrilho e Coronado, e no ataque Romero e Yuri Alberto. Se você for parar para analisar, os reservas de hoje era quem? O Donelli, o Kaká pode-se dizer que é um reserva, principalmente no final da temporada, que foi o Gustavo Henrique, né, que terminou como zagueiro titular, o Rian, que nunca é titular nesse time, o Coronado pode-se dizer que ele é um reserva, né, do Rodrigo Garro, e no ataque o Romero, ou seja, 5 jogadores de hoje eram reserva. Na posição desses jogadores entraria o Gustavo Henrique no lugar do Kaká, o José Martínez no lugar do Rian, o Garro no lugar do Coronado, o Depay no lugar do Romero, né? No lugar do Romero. Pode ser que pareça clichê, mas eu entraria em campo hoje com um volante só e 3 jogadores de ataque. Hoje o meu time seria Donelli, Mateuzinho, Matheus Bidu, Kaká e André Ramalho. No meio, José Martínez, que fez uma ótima partida contra o Bragantino, deixaria só ele como volante. E ali no meio, Carrilho e Coronado no ataque, Thales Magno, Romero e Yuri Alberto. Mas eu também entendo que o Ramon, ele quer testar o time, ele quer variar o time, ele precisa dar ritmo para esses jogadores. Ranieri precisa de ritmo, André Ramalho, o elenco inteiro precisa de ritmo. Então faz sentido ele ficar trocando jogadores todo jogo. Antes do jogo começar, o treinador do Velho Clube, ele disse que seria burrice esperar o Corinthians atacar e ficar só na defensiva. E a gente viu isso mesmo durante o jogo. O Velho Clube ele estava fazendo uma marcação-pressão muito boa, não estava deixando o Corinthians atacar tanto, estava fazendo uma zaga muito bem posta, o Yuri Alberto não estava conseguindo dominar a bola ali de tão bem marcado que ele estava encaixotado do meio do zagueiro. Eis que surge uma falta e o Coronado bate de uma forma muito foda e faz um golaço pro Corinthians, um puta de um golaço, primeiro gol de falta desse ano nosso, né? E ali naquele momento o Corinthians dava uma baixada meio que na bola do Velho Clube e conseguiu controlar ainda mais o jogo. No primeiro tempo, não teve uma grande chance do Velho Clube, a não ser uma que teve que o jogador bateu meio que de chapa e passou por cima do goleiro, né, por cima do Donelli, que deu um pulo ali meio estranho, mas a bola não tinha perigo nenhum, não tem por que criticar ele nesse lance. E no primeiro tempo, o Corinthians dominou o Velho Clube no quesito de não deixar ele ter controle da bola. Por mais que o Corinthians não estava atacando tanto assim no primeiro tempo, o Velho Clube não conseguia pegar na bola também. O que estava acontecendo? Muita troca de passes do Corinthians, da zaga pro meio, vai para o ataque, o Velho Clube tira. Da zaga vai pro meio e ataque, o zagueiro tira. Aconteceu muito isso no primeiro tempo. Tanto que no primeiro tempo não teve uma defesa assim do goleiro do Velho Clube. Coisa que já foi diferente no segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians simplesmente amassou o Velho Clube e não deixou ele jogarem. Não deixou ele jogarem. O Corinthians estava muito bem, criou várias oportunidades, perdeu muito gol, estava errando muito passe também. Eis que surge um pênalti pro Corinthians. E nessa hora todo mundo se alegrou, comemorou. O Yuri Alberto pega a bola, mas ele deixa cobrança pro Romero. E o Romero, ele pega a bola e cobra esse pênalti e bate muito mal, muito mal. Eu acho que não dá pra confiar mais no Romero em bater pênalti. Contra o Botafogo ele bateu muito mal também. Isso, querendo ou não, custou um empate, poderia ter sido contra o Botafogo. E hoje, também poderia ter custado uma vitória, porque o Velho Clube depois, ele cresce no jogo. Ele dá uma animada. O Romero, ele dá o canto pro goleiro do Velho Clube. Não tô tirando o mérito do goleiro também, mas o pênalti dele foi muito mal.
E isso deixa claro que não dá mais pra confiar nele, era pro Alberto ter batido, e se faz ali, era 2-0, ia sacramentar a vitória do Corinthians. O Velho Clube não ia ter mais fôlego, eu acho que nem vontade de atacar o Corinthians mais. O que eu acho que eles vão fazer? Eles vão fechar a casinha pra não tomar goleada. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas quando você perde um pênalti que o goleiro defende, você dá muito ânimo pro time. Você deu muito ânimo pro Velho Clube, que logo após, numa jogada de escanteio que é até bem parecida do Palmeiras, né? Do Abel Ferreira gosta de fazer, que é muita gente ali na pequena área e fica muito difícil de você defender. Apesar do Velho Clube ter muito mérito nisso, na minha opinião, a pequena área é do goleiro. O goleiro tem que dominar aquela área porque é a pequena área dele. Ele é o que pode pegar com a mão na bola, né? Obviamente. Pra mim foi muito vacilo dele. Não acho que ele fez uma partida ruim, fez várias defesaças, inclusive. Mas ali ele vacilou muito o Donelli, na minha opinião, porque na área do goleiro, não pode tomar um gol que tava praticamente a bola era dele. E ele foi muito mal na bola. O cara pega a primeira bola e ele vai seco na bola, não tem nem chance dele pegar, porque ele foi muito ruim na bola, ele não se antecipou. Logo após isso, o Ramon observa que o jogo tá ficando muito perigoso pro Corinthians, que poderia terminar o jogo empatado, ou se pá, até uma vitória do Velho Clube. O que ele faz? Ele coloca jogadores de alta qualidade no ataque, coisa que era pra ter feito desde o começo do segundo tempo, até no começo do jogo. Eu não acho que ele deveria ter entrado com o Depay no começo do jogo, porque, querendo ou não, ele é um jogador de 31 anos, né? 31 anos que ele tem, e é um jogador que tem muito histórico de lesão, não dá pra pressionar muito o Depay. No próximo jogo, por exemplo, coloca ele ao decorrer do segundo tempo de novo, e contra o São Paulo titular. E além de ele ter colocado o Depay, ele colocou o Thales Magno, que pra mim era pra ter entrado de titular, e colocou o Alex Santana. Aí ele tirou o Carrilho, o Romero e agora o Coronado, que apesar do gol, na minha opinião, não fez uma boa partida. E logo após o gol, numa jogada individual do Thales Magno, uma puta de uma jogada, ele faz um golaço e ali dá uma amenizada no jogo, baixa um pouco a moral do Velho Clube, que poderia crescer, e ali dá um respiro pra gente. E mesmo após esse gol, o Corinthians continuou muito incisivo. Só que o Corinthians, ele perdeu muita chance de gol hoje, gente. Na minha opinião, era pra hoje ter sido um 5-1 pro Corinthians, se for analisar bem. Perdeu pênalti, muita chance criada. O Depay agora no final do jogo teve muita chance. Mas infelizmente não conseguiu triunfar esses gols que merecia. E eu acho que não tá errado da torcida do Corinthians cobrar, principalmente as pessoas que estavam lá no estádio, porque o ingresso é caro. Tem muita pessoa que viaja de muito longe. Então, assim, faz sentido a pessoa meio que reclamar disso. Eu não acho que tá um mundo perdido, que tá um caos. Contra o Bragantino, a gente fez uma partida nota 6, nota 7, e hoje foi uma partida nota 9. O único problema pra mim do Corinthians é que ele toma muito gol bobo. E isso desde o ano passado, mesmo nas 9 vitórias consecutivas. Se você for parar pra analisar, contra o Racing, foi gol bobo que a gente tomou. Contra o Vasco, foi um puta do gol bobo que a gente tomou. Contra o Cruzeiro, foi um gol bobo. Contra o Criciúma, gol bobo. Que eram jogos tranquilos, o Corinthians ele dificulta. Mesma coisa de hoje. Era pro Corinthians ter feito 2, 3 gols e amenizar a partida, mas ele vai criando ânimo pro time adversário. Mas no final das contas, o time conseguiu segurar e conseguiu ficar ali na parte do ataque. E conseguimos a vitória, e uma vitória muito importante para o decorrer do jogo. E agora a gente vai para as notas dos jogadores e do treinador. Bom, então vamos começar. Donelli. Na minha opinião... outra coisa que eu esqueci de falar. O Corinthians, ele teve muitas horas que ele deu muito passe ali na zaga, uma coisa que eu odeio, porque é muito perigo de gol que a gente pode ter. Pra mim é muito burrice ficar trocando passe ali, ainda mais com um goleiro, gente. Não pode fazer isso, mano. Já teve lance com o Neneca no ano passado que deu errado, e hoje quase deu. Só que logo após isso acontecer, o atacante ele bate no contrapé do Donelli e ele faz uma puta defesa de reflexo, uma defesaça. De novo, outra defesaça, já fez 2 contra o Bragantino e hoje fez uma também. Então, na minha opinião, pra mim ele teve falha no gol deles e teve esse erro de passe, mas fez uma defesaça. Então, pra não ser injusto com ele, acho que uma nota ideal seria um 6, um 6,5. Agora vamos pro sistema defensivo, né? Na lateral direito, o Mateuzinho. Pra mim, no ataque ele foi bem, apesar de ter errado muitos cruzamentos. Na defensivo também eu não acho que ele deixou muito espaço.
E o Matheus Bidu vai na mesma linha. Pra mim fez até uma partida melhor que o do Mateuzinho. Então, na minha opinião, eu acho que um 7,5 pro Matheus Bidu e um 7 pro Mateuzinho seria justo. Aí agora a gente vai pros zagueiros, o André Ramalho e o Kaká. O Kaká, eu acho que ele é muito bom em velocidade, ele é muito bom, por exemplo, em cabeceando. Eu acho que ele tem um salto muito bom. É muito bom no desarme também, no 1 contra 1. Mas eu acho que ele erra muito passe e acaba criando chance boba para o adversário. E é por isso que eu sou crítico disso e de ficar tabelando na zaga. Então, apesar de não ter comprometido tanto, eu vou deixar um 6,5 pro Kaká e um 6 pro André Ramalho, que não foi muito exigido, não tem muito o que falar do André Ramalho, fez uma partida simples, ele não apareceu muito no jogo, né? Apesar de que ele sim tem um ótimo passe. Ele, pra mim, no passe, ele tá acima do Kaká, o melhor passador de quesito zagueiro no elenco. Agora a gente vai pro meio de campo. O Rian, outro que também não foi muito exigido, não apareceu muito no jogo e também não comprometeu. Eu vou deixar uma nota 5,5 pro Rian. Não porque ele fez uma partida ruim, mas não apareceu tanto no jogo. Já o Raniel, ele jogou muito bem pra mim hoje. Foi um dos melhores jogadores do elenco. Eu vou dar uma nota 7,5 pra ele. Tava desarmando muito bem. No ataque tava bem também. Jogou muito hoje o Raniel, né? No ano passado ele também jogou muito no Paulista. Só que ao decorrer das competições ele deu uma decaída. Vamos ver se ele vai manter esse mesmo ritmo agora do Paulista ou se ele vai dar uma oscilada na temporada e contra time pequeno que ele se cresce. Isso pode acontecer, mas isso a gente só vai saber mais pra frente e hoje ele fez uma ótima partida. Carrilho. O Carrilho hoje também, ele tava errando alguns domínios, tava um pouco lento, acho que por ser começo de temporada. Eu não acho que ele fez uma partida tão boa assim, eu acho que ele deixou a desejar em alguns momentos. Na minha opinião, uma nota justa para ele seria um 6. Já pro Coronado, apesar de ter feito aquele golaço de falta, um puta de um golaço, o resto ele errou tudo que ele tentou. O Coronado tava errando muito passe hoje, não tava se entendendo com o Yuri Alberto, com o Romero. Apesar de ter feito gol, eu acho que a nota dele, se fosse ver no seco, a nota dele tinha que ser um 5, 5,5. Mas por conta do gol, eu vou dar uma nota 7 pro Coronado, apesar de ele não merecer tanto. Mas o gol, ele tem um peso, né? Não tem como descartar isso. Mas ainda bem que ele fez o gol hoje, isso dá confiança, isso dá ânimo. E a gente precisa do Coronado nesse momento, até porque a gente não sabe como que vai estar o Garro na temporada. Ele passou por um momento muito difícil, né, com um acidente, então a gente precisa do Coronado bem. A gente precisa. E pensa ele ir crescendo ao decorrer dos jogos. E tá num nível muito bom. O Garro, ele vai melhorando psicologicamente, que qualidade ele tem. Pensa tendo os dois num nível muito ótimo. O Corinthians tá feito de meio campista. O Corinthians tá feito de armação de jogada. Alex Santana. O Alex Santana, ele entrou bem, na minha opinião. Tava fazendo lance até que eu achei estranho dele fazer. Tava fazendo muita função do Carrilho, né? De passe, de aparecer muito na zaga. Na minha opinião, ele fez uma boa partida hoje, uma nota 6,5 pra ele, porque ele teve pouco tempo também, né? Jogou bem hoje. No final do jogo, quase que ele faz o gol de cabeça, né? Ele cabeceia pro chão, mas a bola kick vai muito alto e não consegue fazer o gol. Mas pra mim, uma nota justa pra ele seria 6,5. Thales Magno. Thales Magno hoje, ele fez uma partidaça de novo. Já tinha feito contra o Bragantino. E pra mim, hoje, uma nota pra ele seria um 7. Porque também teve alguns dribles que ele errou. Foi o que eu falei no vídeo passado. O Thales Wagner é muito bom de 1 contra 1, o X1. Mas tem hora que ele é muito fominha, e ele se empolga com isso. Eu acho que ele tem que dar uma amenizada nisso. Se ele amenizar isso, ele vai ficar um puta do jogador. Talvez pegue até uma vaga de titular. Começou muito bem essa temporada. Diferente do Romero, que pra mim não apareceu muito no jogo hoje. Não teve mais jogada hoje do Romero. Muito apagado. E perdeu o pênalti, bateu muito mal. Pra mim foi o pior jogador da partida hoje. Pra mim hoje uma nota 4 pro Romero pelo pênalti perdido e pela partida. Memphis Depay. Depay que entrou muito bem hoje. Entrou querendo o jogo. Você conseguia ver na feição do Memphis Depay que ele queria jogo. Ele tava toda hora sério. Ele queria jogo, ele quer... Dá pra ver no rosto dele, dá pra ver no olhar dele que ele quer mostrar que ele é o cara do time. Dá pra ver isso no rosto dele. E isso é muito bom, isso é muito bom.
Pra mim entrou bem. Uma nota ideal pra ele, eu acho que um 7 também. Um 7 hoje pro Memphis Depay. Dá pra ver que a média do time tá muito isso, 7. Porque é o que merece o time, na minha opinião. Agora a gente vai pros centroavantes. Yuri Alberto. Yuri Alberto que, pra mim, segunda partida dele que ele não vai tão bem. Contra o Bragantino ele perdeu até gols e hoje não teve uma grande chance. Teve uma que ele cobriu o goleiro, né, mas o zagueiro foi bem. Mas eu acho que o Yuri Alberto, nesse começo de ano, não entrou muito bem no time. Não tá muito bem, não sei se é falta de ritmo. Ou também, tá muito acostumado a jogar com o Rodrigo Garro, né? Sem ele, tem uma diferença. E sem o Depay também. Então, eu acho que não para não ser injusto com o Yuri Alberto, por não ter aparecido tanto, eu acho que uma nota ideal seria 5,5. Mas, cara, é impressionante o quanto que o Yuri Alberto corre, o tanto que ele cria, o tanto que ele impressiona. Na minha opinião, não tem um atacante assim hoje no Brasil, talvez o Rony, que cria muito, fica muito ali na pressão, correndo toda hora. E isso é fundamental. Coisa que o Pedro Raul já não tem tanto. O Pedro Raul é o cara mais de aro, mais o cabeceador, o finalizador. Eu não acho que ele entrou mal, mas também não acho que ele entrou bem. Daria um 5,5 pra ele, porque teve um lance ali no final do jogo que o Pedro Raul, ele poderia ter tocado pro Alex Santana que estava livre, mas ele preferiu chutar sem ângulo contra o goleiro. Então acho que a nota ideal para ele seria um 5,5. Notas finalizadas, e agora eu vou dar nota pro treinador, pro Ramon Dias. Eu entendo que o que ele quer fazer com o time do Corinthians agora é variar o time, dar ritmo pro time. E eu sou super a favor disso, Eu sou a favor até de usar mais a base ainda no Paulista, porque é aí que você dá casca para eles. Mas eu acho que não tem necessidade de jogar contra o velho clube em casa, não o Química Arena, mais de 40 mil pessoas, eu acho que estava 43, né? Não tem necessidade de você entrar com 2 volantes. Coloca só um volante, 2 meias e 3 atacantes. Tá em casa, faz o resultado do primeiro tempo. Se ele entra com o Thales Magno, Romero e o Yuri Alberto, tenho certeza que no primeiro tempo, eu acho que o Corinthians ia ter feito uns 2 gols. Uns 2 gols. Porque teve uma hora ali que a gente tava precisando do drible, coisa que o Thales Magno tem. Tava faltando o drible, tava faltando um cara de jogada. O Corinthians não tem no elenco, só tem o Thales Magno do drible mesmo. O Coronado ele dá uns cortezinhos, mas drible é o Thales Magno. E quando você vê uma zaga muito fechada ali, com 5 zagueiros, 2, 3 volantes ali, falta o cara do drible para desconcertar isso. Que pra mim era pra estar de titular o Thales Magno hoje. Então assim, nas substituições eu acho que ele foi bem, ele fez boas substituições. Então, pra não dar uma nota ruim pra ele, um 6,5. 6,5, 7. Pra mim, o Ramon Dias foi bem hoje. Então é isso, gente. Hoje acaba o nosso segundo pós-jogo, né? Uma vitória do Corinthians, sempre bom. Se você for comparar com o ano passado, o futebol que a gente tá jogando com o futebol do ano passado é discrepante. É muita diferença. O time tá ganhando, o time tá com vontade. Porque apesar do Corinthians ter perdido muito gol, ele cria muito. O Corinthians está com muita vontade de ganhar, está com muita vontade de vencer, de ser campeão. Pra mim, esse time do Corinthians está muito unido e é lindo de ver isso. Muito foda, muito foda. Então, é isso. A partir de amanhã vai começar a ter vídeos diários no canal. A iluminação vai mudar, o áudio também vai mudar. O conteúdo também vai dar uma mudada, a edição vai dar uma mudada. As thumbs, vai estar muito diferente, O que eu fiz nesses 2 jogos foi só uma preparação, porque a minha meta esse ano é fazer o máximo de pós-jogos possíveis, mas eu ainda estou me organizando, e a partir de amanhã eu vou começar a fazer alguns testes de iluminação, de conteúdo, de thumb, então a partir de amanhã já vai estar muito diferente o canal. Eu espero que você esteja aqui comigo amanhã, eu vou postar vídeo 6 horas, às 6 horas em ponto, vai estar postado um vídeo aqui, depois eu vou ver o tema. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até agora. E vai, Corinthians!